Oi meninas, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu tô aqui com a minha máquina, tá? Eu tenho uma máquina caseira, não é a máquina industrial que vocês vão usar na Carisma, mas enfim, já é um começo. Eu sei que muitas pessoas acabam tendo máquina em casa, então eu vou mostrar alguns detalhes, tá? Máquinas portáteis, que são as máquinas menores, as máquinas que a gente chama de máquina caseira, tem uma infinidade de máquinas. Então, assim, vocês vão ver que tem umas que tem milhares de pontos e tal. Eu vou ser muito honesta com vocês. Essas que tem muita variação de pontos, só para quem faz patchwork, bordado, que é interessante. Pra gente de costura, é importante ter reta, zigue-zague, tá? No máximo. Então, assim, hoje eu vou ensinar o básico, vou ensinar vocês como passarem a linha, como vocês vão poder usar a máquina agora nesse comecinho, tá? Então, primeira coisa, eu vou mostrar algumas partes da máquina para vocês. Então, vamos lá. Partes importantes, vamos lá. Esse botão aqui, ó, não sei se vocês conseguem, deixa eu virar a máquina para talvez dá para enxergar melhor. Bom, esse botãozinho que vai de 0 a 9 e que ele fica bem próximo aqui da agulha, tá? O nome dele é tensor. O que ele faz? Ele regula a linha de baixo com a linha de cima. Ah, mas tem uma linha embaixo? Tem, tá? Vocês vão ver que a máquina industrial ela é até um pouco mais complexa pra gente colocar. Não vou entrar nesses detalhes agora. O tensor ele tem em todas as máquinas e ele é extremamente importante. Para a gente que está começando, qual é o ideal? A gente deixar, que nem aqui vai de 0 a 9. Então, eu vou deixar aqui no 4,5, que é o médio, tá? É o tamanho médio. Óbvio que dependendo do tecido, por exemplo, se eu for usar uma seda, que é um tecido muito fino, ou um chiffon, eu vou precisar apertar um pouco mais, porque o tecido ele é tão fininho que o ponto vai ficar frouxo. Se eu for usar um jeans pesado, talvez eu precise pôr num número menor. Por quê? Porque o jeans ele é mais grosso, então o tecido ele acaba enrugando, tá? Mas por hora, para usar algodão, esses tecidos normais, a gente vai manter ali, então aqui ó, 4,5, tá? Vai do 0 ao 9, eu pus no 4,5. Tem alguns que vão até o 5, então os que vão até o 5 vocês deixem no 2,5, tá bom? Vamos lá. Tamanho de ponto. Cada máquina também tem o seu tipo de botão, que vai aqui do 0 ao 5, vocês vão ver que são tracinhos. Toda máquina tem isso. A gente também vai manter aqui no nível médio, que é o tamanho 3, tá? Que é o tamanho médio de pontos. O que mais? Bom, aí na parte de cima, cada máquina também tem seu jeito. Isso daqui a gente não vai usar, são pontos diferenciados, e aqui tem a reta e o zigue-zague. Qual é a diferença? Lá na Carisma, vocês vão aprender a usar a overlock. A overlock, ela costura malha. O que é o zigue-zague? O zigue-zague, ele é o que substituiria mais ou menos o overlock, tá? Ele é possível de eu costurar tecidos muito elásticos, tipo lycra? Mas a chance da linha estourar mesmo assim é grande. Então, assim, nesse começo, agora que vocês estão fazendo coisas em casa, evitem, vamos manter sempre na retinha, tá? Na linha reta que tá aqui. Que eu acho que é legal nesse começo a gente aprender a fazer coisas mais simples, tipo fazer almofada, fazer bolsa, fazer barra, fazer coisas, né, que dá pra vocês fazerem, por exemplo, barra de lençol, que são peças, por exemplo, que se vocês tiverem interesse em vender nesse momento, ou pegar e fazer barra de roupas de alguém, acho que pode ajudar também na renda de vocês. Então, vamos focar um pouquinho mais nessas coisas mais simples, ok? Bom, outra coisa importante, a gente tem essa coisinha aqui atrás da máquina, ó, que eu tô rodando, ela é o volante. O que ela faz? Ela sobe e desce a agulha. Ela é muito importante, eu não sei se deu pra ver, deixa eu fazer de novo. Tá? Ela é muito importante também, tá? Toda vez que a costura parou, a agulha tá dentro do tecido, tá abaixada assim, eu não tenho que apertar o pedal, eu tenho que vir aqui e tirar com a mão, tá? Bom, tem um outro botão que é o botão de retrocesso, eu não vou falar dele pra vocês agora, eu vou falar na hora que a gente for costurar, ok? O que mais? Bom,
na parte de baixo. Então, a gente tem aqui o cabeçote, certo? Onde vai a agulha, né? Nossa agulhinha tá aqui bonitinha. E o pezinho de máquina, que é esta pecinha aqui. E ela é extremamente importante, porque todo pé de máquina vem com uma alavanquinha. Tem máquinas que vêm na lateral, tem máquinas que vêm atrás. Então, aqui eu vou... Toda vez que a gente for costurar, isso daqui vai ter que estar abaixado, encostado ali embaixo, certo? Outra coisa, vocês vão ver que aqui tem umas risquinhas, né? Tem umas linhas do lado do pé de máquina. Essas linhas a gente vai usar para fazer a nossa medida de costura, tá? Na hora que eu for costurar, eu explico melhor isso para vocês, que não é uma questão simples, tá bom? E por fim, a gente tem aqui a bobina. O que é a bobina? É a linha de baixo. Cada máquina tira de um jeito. Existem algumas que essa bobina vai estar dentro de uma caixinha de metal. O jeito de funcionar da bobina vai ser o mesmo. Então, eu vou explicar rapidinho para vocês como isso funciona, tá? Bom, deixa eu pôr a máquina para trás aqui. Vamos lá. Ó, a nossa bobina, ela tem sempre que desenrolar, tá vendo? Ó, eu vou enrolar tudo para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tem só esse fiozinho aqui. Então, ó, eu vou começar a desenrolar ela para o fio aumentar. Ela sempre tem que desenrolar no sentido horário, que é o quê? É o sentido do ponteiro do relógio. Então, se vocês estiverem na dúvida, põe o relógio do lado, para ver se ela tá desenrolando do mesmo lado. Isso daqui é extremamente importante. Se a gente muda o lado que ela desenrola para encaixar, ela ou não costura ou começa a dar problema no ponto, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aqui eu vou colocar ela dentro dessa caixinha. Eu não sei se vocês conseguem olhar. Bem aqui, ó, tem um metalzinho. Nesse metalzinho, tem como se fosse uma rachadurinha, um buraquinho. E aí, eu vou encaixar essa linha nesse buraquinho. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu encaixei ela naquele sentido. Então, vamos de novo. Ó, ela tá desenrolando no sentido do ponteiro do relógio. Encaixei ela, né, nesse sentido. E encaixei aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Tá vendo? Eu puxo para um lado, ela enrola para o outro. Em algumas máquinas, na máquina que for a caixinha de metal, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar bem para tirar essa caixinha, ver a posição que essa máquina tá. E na hora que vocês tirarem, vocês vão encaixar ela desse mesmo jeito. Vocês vão encaixar a bobina nesse sentido, tá? Sempre com essa linha no sentido do ponteiro do relógio. E aí vocês vão ver que nessa caixinha, em uma das partes, tem como se fosse uma partezinha rachadinha, bem fininha. Vocês vão encaixar a linha lá dentro, tá? E vão devolver essa caixinha toda de volta para a parte de baixo, que é a bobina. Bom, vamos lá. Agora, eu vou mostrar para vocês como a gente enche a bobina. Eu não sei se todas vocês já têm a bobina pronta em casa, então eu vou ensinar a encher primeiro, tá bom? Antes de eu ensinar a passar a linha. Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai olhar aqui a máquina de cima. Aqui é onde a gente põe a linha, certo? Como na minha máquina, as máquinas caseiras, normalmente, elas já têm espaço para a gente pôr este tipo de linha aqui. A gente que costura, ou, por exemplo, você quer trabalhar com isso, eu vou ser bem sincera, não vale a pena comprar essas linhas. Por quê? Ela acaba sendo cara. Você vai pagar, sei lá, 90 centavos, R$1 cada novelinho desse, enquanto você paga 2, 3, uma linha grande. Só que aqui, ó, se eu puser a linha grande, ela cai. Então, o que que a gente vai fazer? Vocês podem arrumar uma caneca na casa de vocês, para quem tiver linha grande, tá? Quem tiver a pequenininha, encaixar ela aqui. Com o tempo, vocês compram a outra linha. Vou encaixar ela aqui. Vou vir aqui por baixo, tá? Então, ó, aqui. Eu vou enganchar a minha linha, tá vendo? Nesse primeiro pininho. Toda a máquina vai ter esse pininho. E para que serve ele? Se a linha vem direto, ela fica raspando aqui na máquina. E aí, ela arrebenta a linha, tá? Então, para isso não acontecer.
a gente engancha a linha aqui, certo? E agora, eu vou soltar aqui um minutinho. Eu vou pegar a bobina e vou enfiar a linha. Tá vendo que a minha bobina, ela tem um buraquinho? Deixa eu achar aqui. Vocês conseguem ver um buraquinho bem pequenininho aqui? Então, eu vou encaixar a minha linha de dentro pra fora. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou encaixar primeiro, porque eu tô com as duas mãos. Ó. De dentro pra fora. Então, eu encaixei minha linha de dentro pra fora. Vou só dar uma enroladinha nela, assim, rapidinho, ó. Só um pouquinho. Tá sobrando linha aqui. Até... Pronto. Então, vamos lá. Vou pegar aqui de novo. Bom, esse primeiro pininho aqui, ó, eu vou enrolar ele pelo lado de fora. Então, ó, vem por fora, engancha aqui e vem parar aqui na frente. Aqui eu vou empurrar, tá? Algumas máquinas, só de empurrar, ele já funciona. A minha não, a minha eu tenho que empurrar e apertar um botãozinho aqui atrás. Pra ele travar a minha agulha. Vou ligar a máquina, vou pegar aqui, ó, o meu pedal e vou pisar. Só pisar. Ó. Prontinho. Enchi a minha linha, tá? Só isso. Tiro. Rolou uma queda aqui. Bom, vou tirar. Vou olhar se ela tá desenrolando no sentido do ponteiro do relógio e vou encaixar ali onde eu já mostrei pra vocês. Tá? Agora a gente vai voltar pra cá. Então, ó, ali. Aqui também já tá encaixado. Aqui também. Então, eu vou passar dentro desse buraquinho. Seguir as linhas aqui e descer. Onde é a parte mais importante de passar na máquina? Sempre a parte do tensor. Então, ó, toda máquina, tanto a industrial quanto a caseira, sempre vai ter o tensor, tá? O tensor da industrial não tem números, ele é uma coisinha assim. Mas se a linha não tiver presa aqui, a máquina não costura, tá? Aqui, o que poderia estar acontecendo? Podia ser que minha máquina tivesse assim, ó. Tá vendo? Sem nada aparecendo. Se você vê que não tem nenhum pininho na subida, você mexe aqui naquele seu volantezinho, que é esta parte aqui, tá? Ó, pra que esse pininho apareça, tá? Esse pininho a gente precisa ter ele pra passar. Então, aqui eu passo, eu tenho um jeito, mas se vocês quiserem, vocês podem enfiar por aqui, tá? Passou, desceu, enganchou, sempre engancha nessa coisinha que tá aqui. E normalmente, onde tem a linha, também tem um lugarzinho pra enganchar. Então, aqui, ó, tem tipo um... Deixa eu tentar mostrar aqui melhor pra vocês. Ó, aqui vocês conseguem ver que tem como se fosse um ferrinho? Bom, como que eu vou passar minha linha na agulha agora? As máquinas portáteis, elas têm dois tipos de agulha. Essa agulha aqui, o furinho dela tá virado pra mim, tá? Aqui onde vocês estão vendo. Tem máquinas que o furinho, ele tá virado de lado. Ele tá virado daqui pra lá. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou passar a minha linha aqui na minha máquina de frente pra trás, tá?
Sempre, nunca de trás para frente, nunca. Se a sua máquina, por um acaso, tiver a agulha virada de lado, você vai passar a sua máquina, você vai passar a sua linha sempre daqui para lá. Sempre nessa direção, de fora para dentro, sempre, ok? De frente para trás ou de fora para dentro. Nunca daqui para lá e daqui para lá, nunca, ok? Senão não costura. Vamos descer aqui, ó. Tô girando aquele volantezinho, né? Vocês estão vendo que a linha de baixo e de cima, elas se enroscaram aqui, ó? Vocês conseguem observar? Então, agora eu só vou puxar a minha linha pra cima. Puxando o quê? A linha que tava na agulha, ó. Eu tô só puxando a linha que tava na agulha, tá vendo? Puxei a linha que tava na agulha, ela trouxe uma outra linha pra cima. Eu tiro ela daqui de dentro. Jogo ela pra trás. Fecho minha casinha. Minha máquina tá prontinha pra eu começar a costurar, ok? Bom, eu vou mostrar uma partezinha aqui da costura pra vocês, bem simples. É muito mais falando sobre a postura que a gente tem que ter na máquina. Primeiro, porque pode dar dor na coluna. Segundo, porque a postura, principalmente os pés e as mãos, eles são essenciais pra gente controlar a direção que a gente quer e a velocidade, tá? As máquinas caseiras, que são essas portáteis, essa aqui, como a minha, que são máquinas menores, elas são lentas. Bem mais lentas do que as máquinas que a gente vai ter na Carisma. As máquinas da Carisma são muito, muito, muito rápidas. Então, quem tiver máquina em casa, ou tiver alguém que tenha máquina, que puder emprestar, eu sei que tá num momento que ninguém pode sair de casa, mas às vezes alguém pode emprestar a máquina para vocês, treinem, porque vocês vão ver que a diferença de velocidade é muito grande. O mais rápido da minha máquina caseira não chega nem no mais lento da máquina industrial, tá? Mas é muito importante treinar. Então, o primeiro passo, a máquina vem com o pedal, posição dos pés, tá? Todo mundo põe o calcanhar, ó, é uma mania da gente pisar com força em cima da máquina, só que ela vai muito rápido. Então, qual é o ideal? O ideal é que o posicionamento do nosso pé, ele esteja com o calcanhar apoiado no chão e o nosso pé chega mais ou menos até a metade do nosso pedal, porque a gente consegue ter um controle do tempo e da velocidade. Óbvio, eu por exemplo, que já costuro na outra máquina que é bem mais rápida, eu às vezes piso mais fundo, mas comecem sempre com o pé mais ou menos assim, ó, passando um pouquinho da metade, calcanhar no chão. Pisa e tira. Se vocês acharem que tá indo muito rápido, pisa e tira, pisa e tira, pisa e tira. Até uma hora vocês vão conseguir achar a velocidade ideal para vocês, ok? Bom, postura das mãos. Eu vou pôr a máquina um pouco mais para trás para eu conseguir mostrar melhor essa postura para vocês. Bom, uma mão sempre na lateral, ó. Ela tá ali perto da agulha, mas tá vendo? Ela tá pelo menos a uns 2, 3 dedos de distância da agulha, tá? E a outra mão é a mão que vai ficar aqui na frente. Então, deixa eu tentar trazer ela um pouquinho mais aqui para vocês conseguirem enxergar. Essa mão da frente, ela é a mão que vai dar a direção, tá? Eu vou agora pegar um tecido para poder mostrar isso melhor para vocês. Bom, pessoal, vamos lá. Eu fiz aqui, ó, peguei um pedacinho mesmo, um retângulozinho bem pequenininho, tá? Só para mostrar para vocês. O que eu acho que seria legal. Vocês pegarem um retângulo, pode até ser um pouco maior, dobrar no meio e tentar fazer costuras retas, tá? Então, assim, o que, por exemplo, vocês podem pegar uma régua, que isso é bem legal para fazer exercícios, pegar uma régua e fazer vários riscos retos e tentar seguir. Depois, vocês podem fazer umas curvas, como se fossem ondinhas. Eu vou mostrar no papel já para vocês como seria legal para vocês treinarem e ver se tá dando certo ou não, ok?
E aí, se vocês quiserem tentar fazer esse... É um porta-moedinhas bem pequenininho e bem simplesinho, só pra gente começar, tá bom? Então, vamos lá, ó. Peguei um retângulozinho de tecido, tá? Qual é o ideal? O ideal é que seja um tecidinho de algodão, ou pode ser poliéster, mas que não seja elástico, tá? Ah, Bruna, não tem tecido aqui. Tem uma roupa velha, rasgada? Pega. Tem uma calça, cortou a barra, um retalho, qualquer pedacinho de tecido. Então, olha o tamanho, é bem pequenininho, tá bom? Bom, uma coisa muito importante. Quando a gente costura, tem duas linguagens aí que vocês vão escutar eu falar bastante com vocês. Primeira é lado direito e avesso do tecido. O lado direito é o lado bonitinho. O lado avesso é o lado que não dá pra gente, né? Não dá pra gente usar, ele não é legal. Alguns tecidos vocês vão ver que ele é muito difícil de saber qual é o direito e o avesso. Isso daí a gente vai treinar na aula mesmo, tá bom? Mas, por enquanto, esse daqui é bem fácil da gente saber. Então, uma coisa muito importante, toda vez que a gente for costurar, fazer fechamento de peça, juntar partes, a gente vai sempre costurar no lado avesso, aquele lado feio. O lado bonitinho está aqui, tá? Então, a gente sempre vai costurar pelo lado feio. Ah, mas Bruna, e quando eu for fazer uma barra? Acabamentos, a gente costura pelo lado direito. Por quê? Porque a gente tem que olhar como tá ficando, tá bom? Então, é uma coisa bem importante. Vamos lá. A outra coisa da linguagem que eu falei vai ter a ver com aqueles risquinhos. Então, vocês vão escutar eu falar que a gente precisa ter uma distância de um pé de máquina. Ou seja, desses risquinhos todos que estão aqui, vai ser o primeiro risquinho. Esse primeiro risquinho, ele é o que dá um pé de máquina, que é 1 centímetro de margem, que já é um padrão que existe, e todos os modelistas, eles trabalham em cima desse padrão. Máquinas de costura reta sempre tem a distância de um pé de máquina, ou seja, 1 centímetro de margem de costura, ok? Isso é só para aula de modelagem depois. Mas é importante porque a costureira precisa saber o que é um pé de máquina e ela precisa saber usar esse um pé de máquina, ok? Bom, vou colocar aqui, vou dobrar uma partezinha aqui. Outra coisa, não se preocupem se ficar torto a costura, se o acabamento não ficar bom. A ideia aqui, principalmente na aula, vocês vão ver que eu gosto quando vocês... Não acho ruim quando vocês erram, não é que eu gosto, mas eu não acho ruim. E eu peço para vocês não arrumarem, para vocês manterem, porque conforme a gente vai costurando, é importante vocês verem o processo de evolução de vocês, tá? E é importante respeitarem, é importante ver que tem amigos que vão evoluir mais rápido, amigos que são mais lentos, e tá tudo bem. Todo mundo vai aprender, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. Não se comparem, ok? Bom, dobrei, ó. Pelo lado avesso, só aqui que tem uma partezinha do lado direito. Então, agora a gente vai jogar isso pra máquina. Bom, vou encaixar minha coisa aqui, ó. Vocês conseguem perceber que aqui, onde eu tô mostrando com o lápis, é a primeira linha. Então, ó, aqui onde eu tô mostrando com o lápis, é a primeira linha da nossa costura, ou seja, distância de um pé de máquina. Vou colocar aqui e vou costurar. Ah, dei 3 pontinhos só. Vou parar. Vou ver, lembra que eu falei do botão de retrocesso? Vou segurar esse botão. Enquanto eu costuro, eu tô segurando esse botão. Então, ó, vocês vão reparar agora que a costura vai pra trás ao invés de pra frente. Isso, tá vendo? É o retrocesso. O que que é? Quando a gente costura a mão, a gente não dá aquele nozinho no comecinho da agulha e no final a gente não faz o arremate? Esse daqui é o botão de arremate da nossa máquina de costura. Tanto a caseira quanto a industrial, ok? E vamos lá. Chegamos aqui no final.
Vou apertar ele de novo, ó. Parei minha costura ali no finalzinho. Ah, mas e agora, Bruna? Tá pra baixo. Vou ali no meu volante e vou levantar essa agulha, ó, girando. Vocês vão ver que tem horas que ela trava, então a gente vai girar até o tecido vir sem travar, ó. Tá vendo que o tecido veio? É que eu vou cortar. Outra coisa muito importante, na hora de eu cortar a minha linha, eu nunca vou cortar aqui com a tesoura. Eu sempre vou cortar lá pra frente. Porque se eu corto muito perto, na hora que começar a costurar, minha linha vai entrar e vai sair da agulha, ok? Então, vou costurar o outro lado pra vocês verem agora. Ó, vou ali naquela distância. Ó, rodo meu volante. Pronto, saiu. Minha máquina tem um lugar que corta, mas eu vou cortar na mão. Bom. Tô aqui com a minha bolsinha. Vou cortar as linhas que estão sobrando. Vou virar. Aí, na hora que eu virar, vocês vão ver que, ó, vai ficar meio dobradinho aqui. Então, eu posso, por exemplo, dar um acabamento para deixar mais bonitinho. Ou seja, fazer a barrinha disso. Como? Então, vou mostrar para vocês. Aqui eu tô ensinando, é um porta-moeda bem simplesinho. Não tem um super acabamento, tá, gente? Porque não é a prioridade dessa aula. A prioridade dessa aula é que vocês treinem e mexam na máquina de vocês, ó. Peguei aquela partezinha que tá dobrada e vou passar costurinha por cima. Peraí. Retrocesso. Retrocesso. Prontinho. E é isso, ó. Quem quiser depois pode pôr o botãozinho. Provavelmente vai desfiar porque a gente não fez barra. Quem quiser pode fazer a barrinha, tá? Então, se vocês quiserem fazer mais completinho. Mas a ideia é só mostrar e fazer um treininho pra vocês começarem, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vou mandando videozinhos aí, se vocês também forem tendo dúvidas, vão me mandando, sempre que eu puder eu respondo, tá bom? Às vezes eu demoro, eu tenho uma bebezinha pequena, tá agora em casa, 100% do tempo comigo, mas sempre que eu puder eu vou responder pra vocês, tá? Um beijo, gente, espero ver vocês em breve.